Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projetor. Meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre o último filme do Paul Thomas Anderson, Trama Fantasma. O Woodcock é um estilista renomado que vive com a sua irmã e trabalha de maneira minuciosa, escolhendo a dedo seus clientes. Ele sabe que precisa de dinheiro em alguns momentos, mas ele escolhe a dedo porque ele é extremamente exigente do material utilizado nos vestidos que ele cria, que ele desenha, que ele costura, até a equipe que ele escolhe. E a gente vê isso nas roupas que ele veste, obviamente muito bem vestido, simples, impecável, na maneira como ele se dirige às pessoas, na fala mansa e no linguajar que ele utiliza e no modo como ele trata com respeito e severidade todos os seus funcionários. E estamos falando da década de 50 em Londres, então é uma era pós-revolução industrial, muito pós-revolução industrial, mas que ainda assim tinha vestígios na forma do patrão e do empregado, na forma do tratamento entre esses dois. E a forma como o estilista trata a todos, assim como a forma como ele trata a irmã, é muito bem construído nesse filme, porque a gente percebe na fala dele e no olhar dele quando ele está ficando alterado, quando ele vai ficando nervoso, ou quando ele está orgulhoso, ou quando ele sente prazer. Tudo está ali, de maneira simples, de maneira íntima, de maneira nada exagerada. Nada nesse filme é exagerado. Ao contrário, tudo nesse filme é milimetricamente planejado para ser mostrado pra gente como uma verdadeira obra de arte. E aí ele conhece, um certo dia ele vai tomar um café, ele conhece a Alma, uma garçonete, que instantaneamente ele se sente interessado por ela, e ao fazer um elogio, e aqui eu já adianto um cuidado, mais um detalhe que o Paul Thomas Anderson tomou muito cuidado, isso na escolha dos atores, até como ele enquadrou essa cena. Na hora que o Woodcock faz um elogio a ela, ela cora. E ela não fala nada, ela cora. Geralmente a gente vê isso em filmes e parece exagero, mas o filme, quando fala que está corado, está com vergonha, não sei o que, é apenas uma expressão. A gente sabe que o ator não vai ficar corado, só que aqui ela fica corada, e é um detalhe tão escondido ali no roteiro e na forma como o Paul Thomas Anderson dirigiu essa cena, que olha o cuidado que ele teve. A atriz corou de verdade. Parece besteira, mas esse é o tipo de minúcia que o Paul Thomas Anderson toma cuidado em todos os seus filmes. E aqui não é diferente. Trama Fantasma é espetacular dessa forma. E aí, conhecendo um pouco mais sobre o Woodcock, a gente percebe que ele é impecável em tudo que ele faz, o modo como ele se veste, e a forma como ele age diante dos outros, a elegância que ele tem, ele exala a elegância. E da mesma forma a gente começa a conhecer um pouquinho mais o Woodcock quando ele conhece a Alma, porque a gente percebe a obsessão que o personagem tem com a figura materna e com a figura da mulher diante dele. O personagem, ele é o chefe e único homem diante de todos os empregados e diante de todos que estão à volta dele. Ele tem amigos, aparece de vez em quando, ele jantando com os amigos e tal, mas o cuidado que o roteiro constrói, porque à volta dele estão todas mulheres, e sejam elas trabalhando para ele, seja a irmã, seja a Alma, que acaba se tornando uma obsessão para ele, porque ele encontra nelas medidas perfeitas para ele criar um vestido. E isso logo no primeiro encontro deles, que eles vão para casa deles, ela achando que ia rolar alguma coisa, na verdade não, ele está obcecado, ele se torna obcecado não só pela figura, não só pela face dela, mas também pelo corpo, enquanto ela está vestida, quanto ele mede ela. E quando a irmã dele chega, aí a Alma logo percebe que a figura autoritária é da irmã ali naquela casa. Ela fica intrigada e ela não sabe se vai ter problema ou não lidar com a irmã, e ela acaba gostando muito porque é um jeito bem diferente de ser tratada. Afinal ele estava obcecado pelo corpo dela, e para ele ela era a musa dele, dos vestidos dele. E ali a gente acompanha um vestido atrás de outro, uma ocasião atrás de outra, seja formal ou não, desfile ou não, sempre a Alma sendo a musa dele, a musa dos vestidos. O melhor vestido sempre é para ela. O roteiro do Paul Thomas Anderson é extraordinário porque Trama Fantasma nos apresenta a história do Woodcock, um estilista muito bem sucedido que encontra, lógico, alguns problemas no decorrer da carreira, sejam eles financeiros ou de criação. E aí na Alma, na figura da Alma, ele enxerga a solução.
E só que não é isso, só isso que o filme se trata. Ele se trata, na verdade, sobre um complexo de Édipo expandido do personagem do Daniel Day-Lewis, porque ele precisa da figura da mulher de poder diante dele. E aí que está a reviravolta do roteiro, porque quando conforme nós acompanhamos o andar da carruagem ali, do relacionamento dele com a alma, que de vez em quando se torna sexual, mas de vez em quando mesmo, porque geralmente ela serve apenas como um corpo para os vestidos dele, a gente percebe que o personagem ele acaba se tornando pedante, arrogante, agressivo. Ele tem um quê de passivo-agressivo, só que quando ela faz certa coisa no filme e ele fica à mercê dela, e aí enquanto ele se recupera, ele olha para ela como a figura de poder que cuida dele. E aí a gente vê que a figura de poder da irmã é a figura materna, da alma é a figura materna, e a alma tem que tomar medidas um pouco drásticas para manter o Woodcock na rédea. A interpretação do Day-Lewis pode ser observada pelos maneirismos que ele tem, não só no gesto, não só como ele anda. A gente sente que ele anda de forma mais delicada, porque ele tem todo cuidado com aquela roupa que ele está vestindo. É como um estilista de fato faz. Ele anda pisando em nuvens, entende? E além disso, o maneirismo dele, não só no gesto, mas na expressão dele, e ele consegue passar alguns detalhes que você percebe como ele olha para ela lá na lanchonete, ou como ele olha para a irmã de uma maneira quase de devoção no início do filme. E assim como ele olha, ele fica encantado com a alma quando ele a conhece e quando ele descobre as medidas dela. E tudo isso compõe o personagem da mesma forma que as duas atrizes fazem. A Vicky Krieps é a alma, a garçonete que o Woodcock encontra, e que ela, na verdade, nesse filme, para quem assistiu sabe o que eu tô falando, ela apresenta o maior arco do filme, o arco mais importante, da mudança mais profunda, da reviravolta mais intensa e do personagem se tornar mais interessante, porque o personagem do Woodcock, ele é estável, né? Ele é a estrutura do filme, mas a alma é que faz isso no filme. Ela dá a volta, e não ela dá uma volta, reviravolta genial, maquiavélica, nem nada disso. Ela deu uma volta, e a Vicky Krieps interpreta isso de maneira tão simples, tão minimalista, e isso é um grande elogio, porque aqui o filme todo é minimalista. As interpretações, o roteiro, as falas, a fotografia, enfim, tudo isso chama você para perto do filme e não para o espetáculo, entende? Então, assim, ao mesmo tempo, a Lesley Manville, como a irmã do Woodcock, como a irmã do estilista e a governanta, né? Ela é a que manda na casa toda, ela é que controla as finanças, enfim, ela que manda no irmão também. A interpretação dela é tão minuciosa, ela é tão cuidadosa, que ela se iguala, na minha opinião, com a do próprio Daniel Day-Lewis, porque o duelo de interpretações entre esses dois constantemente no filme é fantástico de se assistir, porque ela também tem uma interpretação de acordo com a gesticulação, a expressão dela. Tem alguns momentos que você percebe com o olhar dela que ela sente ranço da menina, e depois ela muda a expressão, enfim. São os detalhes na interpretação desses dois que fazem tanta diferença. E as duas merecem muito crédito por tudo que elas fizeram no filme, porque esse filme é o típico filme que mostra que o personagem do Daniel Day-Lewis, ele como eu falei, ele é a estrutura do filme, mas são as mulheres do filme que fazem tudo acontecer, tudo, do ruim ao bom, tudo. Então, essa é a grandiosidade do filme, a força que está, na verdade, com as duas atrizes, com as duas personagens. E é claro, como todo filme do Paul Thomas Anderson, a trilha sonora é espetacular. E mais uma vez o Jonny Greenwood, que para quem não sabe é do Radiohead, o Jonny Greenwood, ele compõe a terceira trilha com o diretor. Fantástica a trilha, é linda demais a trilha. Ela consegue ter alguns momentos de muita tensão, ao mesmo tempo que ela consegue ter aquele piano clássico em inglês.
em várias cenas que nos levam para aquela época de luxo dos anos 50 em Londres. Então, assim, a trilha acompanha o filme muito bem. Combina perfeitamente com o resto da técnica do filme, que está na fotografia espetacular. A fotografia dá vontade de pendurar vários quadros desse filme, porque o jogo de luz e o enquadramento que eles escolhem para diversas cenas do filme, seja enquanto ele está costurando, quando as mulheres estão todas montando um vestido de noiva, ou quando ele conhece a Alma, ou quando ela faz algumas coisas lá que ele fica, enfim, tudo da fotografia desse filme é espetacular, tudo, absolutamente tudo. Todas as luzes desse filme são espetaculares e nenhuma delas chamam a atenção para si. É como eu falei, é um conjunto perfeito de técnica e narrativa que pouquíssimos diretores conseguem e que o Paul Thomas Anderson sempre consegue. Aqui ele prova mais uma vez. E o mesmo vale para o som do filme, que é muito, cheio de detalhes, da agulha, daquele som do pano. É tão gostoso de ver porque você se sente ali, sabe? Você está assistindo uma obra de arte, você está apreciando uma obra de arte, você se sente ali próximo dele enquanto ele costura, enquanto as mulheres estão costurando, ou até mesmo quando ele mastiga um pedaço de algum doce, ou ele toma um café, você ouve isso, e essa preciosidade é muito rara em um filme. Por isso, Trama Fantasma, pra mim, é um filme nota 9,5. Ele só não é 10 porque em alguns momentos do filme ele se torna um pouquinho arrastado. Ele poderia ter 20 minutos a menos, talvez. Eu acredito que não mudaria, não interferiria em nada no roteiro isso. O filme continuaria sendo espetacular, técnica e narrativamente, mas ele poderia ser um pouquinho menor. Ou um pouquinho menos arrastado. Por isso eu tiro meio ponto só por causa disso, porque é 100% pessoal essa nota, mas é 9,5. Continua sendo um filme espetacular. Merece ser assistido e apreciado e estudado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se incomode com a minha voz de taquara rachada. Eu estou gripado, mas eu não posso deixar de fazer o vídeo sobre Trama Fantasma. Espero que tenha gostado do conteúdo. Fala pra mim o que você está achando do conteúdo, o que você achou de Trama Fantasma, o que você acha da carreira do Paul Thomas Anderson e da despedida do Daniel Day-Lewis. É isso aí, tenha ótimos filmes.